Duna, de Frank Herbert. Se tu ainda não conhece, Duna é considerada uma das maiores obras de ficção científica. Foi traduzido em dezenas de idiomas e o primeiro livro vendeu mais de 12 milhões de cópias, tornando-se o maior best-seller do gênero. Toda a série vendeu cerca de 20 milhões. O autor nasceu em Tacoma, Washington. Não se formou em nenhuma faculdade, porque só estudava o que lhe interessava, e não conseguia concluir os outros cursos necessários. Teve dificuldade para se fixar em um emprego e acabou passando por uma grande variedade de trabalho, como fotógrafo, instrutor de sobrevivência na selva, psicanalista, professor de escrita criativa, repórter e editor de vários jornais. Em 1959, começou a trabalhar em Duna, podendo se dedicar à obra em tempo integral. A ideia surgiu quando ele deveria escrever um artigo sobre as dunas de areia de Florence, no Oregon, mas acabou se empolgando bastante e reuniu um material muito maior do que o necessário para o artigo, que acabou servindo de base para a construção de sua obra. Depois de 6 longos anos de pesquisa e trabalho, Duna foi concluída em 1965. O artigo, por fim, nunca foi escrito. Foi publicado na revista Analog em 2 volumes separados, a primeira parte em 1963 e a conclusão em 1965. Antes de finalmente ser aceito, foi rejeitado por mais de 20 editoras. Ele ganhou o Prêmio Nebula pelo melhor romance em 1965 e dividiu o Prêmio Hugo em 1966. O destaque da obra de Frank Herbert e a diferença entre os demais livros do gênero foi omitir a tecnologia de seu universo e focar no futuro da humanidade. Em Duna, ele retrata um mundo medieval distópico, como personagens complexos, raças e culturas peculiares, tramas políticas e questões filosóficas. O autor escreveu sequências: O Messias de Duna de 69, Os Filhos de Duna de 76, O Imperador Deus de Duna de 81, Os Hereges de Duna de 84 e As Herdeiras de Duna de 85. Também escreveu mais de outros 20 títulos sem relação com a série. Em 1984, Duna ganhou sua primeira adaptação para o cinema. Foi dirigido por David Lynch, e que não teve uma crítica muito boa não. Nos anos 2000, foi adaptado para uma minissérie de TV pelo Sci-Fi Channel, e por conta do sucesso comercial, o canal continuou a saga em 2003 com outra minissérie intitulada Filhos de Duna. Frank Herbert escreveu seu último livro sobre a série em 1985, As Herdeiras de Duna, e deixou em aberto várias possíveis sequências para a saga, com a pretensão de continuá-la, é óbvio. Porém faleceu em fevereiro de 1986, aos 65 anos, por causa de um câncer de pâncreas. Brian Herbert, filho de Frank Herbert, e Kevin J. Anderson deram continuidade à série, a partir de anotações de Frank, mas os livros não alcançaram o mesmo clamor dos leitores que a série original. No Brasil, todos os volumes escritos por Frank Herbert foram publicados pela editora Nova Fronteira, entre as décadas de 80 e 90. Em 2017, a editora Aleph republicou toda a série de Duna, todos retraduzidos, reeditados e com capas exclusivas. The planet is Arrakis, also known as Dune. Arrakis é formado por desertos, água escassa e consequentemente o bem mais precioso para o povo desse planeta. Eles precisam até usar roupas especiais para filtrar a água do corpo para beberem. No planeta, além de vermes gigantes, há também uma importante especiaria para viagens interestelares. Caladan, Casa Atreides. O Duque Leto Atreides, líder da Casa Atreides, sua concubina, chamada Lady Jessica, uma Bene Gesserit e seu filho, Paul, o protagonista, moravam em Caladan, mas são obrigados a se mudarem para Arrakis, ou Duna, que estava sob o domínio de Harkonnen, devido a uma armadilha armada pelo Imperador com o Barão Vladimir Harkonnen, líder da Casa dos Harkonnen. De Edith Prime, Casa dos Harkonnen. As duas casas principais são a Casa Atreides e dos Harkonnen. Os primeiros são considerados uma casa justa e honrada, os segundos são vistos como degenerados e traiçoeiros. O conflito principal é o duelo político entre 3 famílias nobres, a Casa Imperial Corrino, a Casa Atreides e a Casa Harkonnen. Acontece que o Imperador de Corrino vê os Atreides como uma ameaça por sua popularidade. Não há robôs nem computadores, pois em algum momento do passado houve uma guerra entre máquinas e seres humanos. A partir daí, se tornou proibido qualquer coisa que poderia superar a capacidade humana. Essa proibição chega a fazer parte da religião do Império.
Toda a tecnologia que eles possuem é analógica ou biológica. Os cálculos são feitos pelos mentats, homens treinados desde pequenos para usarem suas mentes como computadores. A história se passa no futuro distante, no qual a Terra já não é mais habitada e muito de sua história já foi esquecida, enquanto algumas tradições históricas e religiosas se mantêm. Ela se situa no meio de um império intergaláctico feudal em expansão, onde feudos planetários são controlados por casas nobres que querem aliança à Casa Imperial de Corrina. A sociedade é composta por 4 pilares. O imperador, ele é quem centraliza o poder, as casas nobres que lucram entre si por destaque, a guilda especial que tem o monopólio com a viagem espacial e com o banco com o império, e as penecais, que são uma parte de ordem de mulheres com porqueiros e propostas estranhas. Embora o livro seja grande e extenso, você considerar que é uma leitura fluida com o tempo. A escola espacial tem origem o plano de um imperador. Esse plano acaba por fazer com que alguns habitantes de Cuna comem mexicas para a proteção do planeta. Além do heroísmo, a escola envolve temas como conflito, família, política, religião e economia. A história foi escrita como reflexo do nosso planeta e como eles encarar se não comermos mexicas. Duna conta sobre Paul Atreides, o herdeiro do Duque Leto Atreides, e explora a vida de Paul e seu novo planeta e habitantes, os Fremen. Todos acabam interligados em um acontecimento que mudará a humanidade. Em meio à narrativa, Paul descobre que se tornou um líder religioso. Ele costumava ver o futuro. Um fato interessante é que a religião do Império é uma mistura da chamada Bíblia Católica de Oran. Há uma mudança de administração em Arrakis, o que começa um conflito entre os Harkonnen e os Atreides. O planeta Arrakis era um lugar muito cobiçado entre as casas, e a casa Atreides era a principal casa envolvida no conflito. Os habitantes de Duna são chamados de Fremen. São um povo resistente e com ótimas habilidades de lutas, que montam os vermes gigantes. As estratégias dos Fremen para sobreviver a um ambiente onde praticamente não há água é uma aula de construção de mundo. Há uma frase marcante dos Fremen que diz: "O corpo pertence ao homem, a água à tribo". Isso significa que quando alguém morre, eles podem reaproveitar a água do corpo da pessoa para beber. Após beber da água da vida e passar no teste, Paul passa a controlar os vermes da areia e ainda descobre que a especiaria melange são as fezes desses vermes. Com isso, Paul une seu exército de Fremens e vão em direção do local onde estão o imperador Shaddam IV e o barão Vladimir Harkonnen. Em meio ao conflito, traidores começam a aparecer na vida de Duque Leto. E o líder dos Harkonnen, Barão Vladimir Harkonnen, uma pessoa cruel com um plano de acabar com o Duque. Um plano formado não só por Barão Vladimir Harkonnen, mas também pela mãe de Paul, uma Bene Gesserit. O imperador e o barão estão em uma reunião discutindo sobre a péssima administração em Arrax. A administração essa feita pelo grosso Raban, que não conseguiu lidar com um grupo de Muad'Dib, que estava destruindo todos os pontos de extração de melange. Durante a reunião, surge Alia, irmã de Paul. Ela explica que Muad'Dib é o Paul e que ele e seu exército de Fremen estavam a caminho. Paul e os Fremen chegam e começam a lutar contra o exército do Imperador e do Barão. Nisso, Alia controla a mente de Vladimir e o mata. No final,
Paul ganha a grande batalha. Se casa com a princesa Irulan por conta de interesse político, fica com sua concubina Shani e encerra sua vingança. Além disso, passa a chover em Arrax, bem no final, e a questão que se levanta é: será que os vermes morreram e não terá mais a especiaria melange?